Olá, segundo ano EJA, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, tomando as devidas precauções. Bem, eu tenho acompanhado aí a lamentação de vocês no grupo de WhatsApp e concordo, é uma situação nova que a gente está vivendo. Olha só, eu tô aqui em casa lendo as apostilas, pesquisando e pensando, meu Deus, como eu vou fazer para ajudar os alunos que estão em casa. E eu resolvi fazer o seguinte: eu vou apresentar depois num outro vídeo a apostila para vocês. Apostila é um nome mais comum, mas o nome que eles colocaram é Plano de Estudo Tutorado, PET. Eu vou usar para trabalhar com vocês o PET do sétimo ano. Depois eu vou disponibilizar o link, se vocês ainda não têm, para ter acesso aos conteúdos do sétimo ano. Por quê? O segundo ano EJA é o sétimo ano. O primeiro ano EJA foi a matéria do sexto ano. E o segundo ano EJA, fundamental, matéria do sétimo ano. Pois bem, na apostila de vocês, traz primeiro aí a questão o eixo temático da apostila aí, o mundo moderno, a conexão entre sociedades africanas, sociedades americanas aqui da América e o continente europeu. Então, esses três continentes aí, África, América e Europa, a conexão com esses três continentes. E antes de a gente fazer essa conexão entre os três continentes, o próprio autor da apostila, ele relacionou outros conteúdos para poder dar uma noção inicial para o aluno. Ele colocou a questão da matéria, o chamada feudalismo. Feudalismo, que foi um modo de organização econômico, social, político aí, que vigorou durante a Idade Média. Feudalismo é da Idade Média, é do continente europeu. Não teve a questão do sistema feudal no Brasil, porque na época o Brasil ainda não era colônia de Portugal. Existíamos aqui, mas estávamos aqui apenas com os nativos, apenas com os índios. Voltando então, feudalismo. O que vai ser o feudalismo? Um conjunto de organização econômico, político, social que vigorou durante a Idade Média e cuja riqueza na época era a acumulação não de metais preciosos, não de dinheiro e sim de terra. Quanto mais terra, mais poder exerciam as pessoas. Os grandes proprietários eram chamados de senhores feudais. Aqueles que trabalhavam para eles eram chamados servos. Então eu tenho senhor feudal de um lado, o dono da propriedade rural, e os servos, aqueles que prestavam serviço para o senhor. Eles não recebiam dinheiro em troca do trabalho, mas recebiam casa, moradia, né? A questão de um terreno para eles poderem plantarem, colher. Determinados dias da semana eles trabalhavam nas terras dele e determinados dias na terra do senhor. Agora, dinheiro mesmo, não. Quase não existia dinheiro na época do feudalismo. O sistema realizado economicamente era a base de trocas. Não existia o interesse em produzir em larga escala para vender. Esse comércio que a gente tem hoje, não. Se eu plantasse muito milho e você muito feijão, eu trocava o meu milho com o seu feijão. A economia era para o consumo próprio, para a subsistência. E o comércio que tinha era baseado em trocas de um produto por outro. Lógico que existia um comércio remoto, uma armadura, por exemplo, né? Existiu um ferreiro, algumas profissões assim, mas era uma coisa rudimentar. Não era uma coisa capitalista como é hoje. Não estamos falando do capitalismo, e sim do feudalismo, Idade Média. Hoje vivemos a idade contemporânea. Feudalismo foi da época da Idade Média, segundo período da história, porque o primeiro a Idade Antiga, Idade Média, moderna e atual, que é a Idade Contemporânea. A primeira atividade
que o autor pediu foi a letra A, da primeira. Quais eram as principais atividades econômicas da época feudal? Bem, a atividade econômica vai estar ligada à agricultura, tá? Vai estar ligada à agricultura para subsistência. O que é isso? Subsistência. Não existia o comércio, o desejo de comercializar. Produzir para subsistência significa produzir para o consumo próprio e não para vender. Não para vender. Produzir para comer, para se alimentar, de subsistência. Quem exercia, letra B, quem exercia o poder na sociedade feudal? Olha, existiam os reis na sociedade feudal, sim. Existia um rei, mas não vários, né? Cada região o seu rei. Só que o poder do rei era um poder fragmentado. O rei não tinha poderes extremos. O poder do rei, na verdade, ele era o poder sobre a própria terra dele. Ele tinha o título de rei, mas mandar mesmo, ele mandava na terra dele. Quem mandava durante o sistema feudal, ou quem exercia o poder na sociedade feudal, eram os senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Os donos das grandes propriedades de terra. Aí o rei, sim, existia um rei, mas ele também era um senhor feudal. Estão entendendo? Ele também era um senhor feudal, ele mandava nas suas terras. Ele tinha o nome de rei, mas ele não tinha poderes sobre outros feudos. Em cada feudo, cada senhor feudal exercia o seu poder. A letra C, o autor pede qual era a importância da religião no período feudal. Olha, a religião, ela vai unir as pessoas com uma característica comum. O feudalismo, como ele existiu durante a Idade Média, a questão religiosa, ela foi muito importante. Ela servia para unir as pessoas. Ela servia não só para unir, mas também para domesticar as pessoas. Era necessária, fazia-se necessária para as pessoas terem um conjunto de regras morais a seguir. E na época, a religião predominante era a religião católica, que significa universal. A palavra católico significa universal, de fundamental importância, então, a religião. Quais características do feudalismo? Feudalismo, sociedade rural, na zona rural, sociedade que produzia para subsistência, baseada em relações de serviço. Os servos trabalhavam para os donos, para os senhores feudais. Deu para entender um pouco? Bem, gente, a atividade número 2, o autor simplesmente fala para vocês pesquisarem uma cidade brasileira que se transformou em cidade histórica, que foi tombada pela Unesco. O que é Unesco? É o significado de Unesco. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Unesco. A Unesco, ela transformou várias cidades brasileiras em patrimônio histórico. Os exemplos citados na apostila: Ouro Preto, Tiradentes, as duas em Minas Gerais, Paraty, no Rio de Janeiro. Vocês vão escolher ou alguma dessas, ou outra cidade histórica, e vão contar aí a história dessa cidade, como que surgiu, como que é hoje e tal. Então tá aí, eu fiz um resumo da primeira aula dessa semana. Na verdade, isso conta como 2 aulas, tá? Que essa semana, e vou ver vocês semana que vem para explicar uma nova atividade, um novo conteúdo dentro de história da nossa apostila. Qualquer dúvida com relação a hoje, favor me chamar no privado. Façam as atividades, porque é o que nós vamos ter para avaliar vocês e para mostrar que estamos trabalhando. Não adianta trocar uma mensagem e a mensagem não serve como prova de que nós estamos trabalhando, e sim o estudo da apostila registrado, tá ok? Olha,
Fiquem com Deus, um grande abraço e tenham calma, um passo de cada vez. Nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos, ninguém vai sair prejudicado. Um grande abraço, fiquem com Deus.